Pessoal, vamos. Vamos retomar? São 5h30, né? E a gente está se organizando para aproveitar melhor essa meia hora que falta, para a gente conseguir terminar até às 6 horas. Tá? Na verdade, o conteúdo que nós temos preparado era para bem mais do que isso. Tá? Mas o que importa é que o trabalho seja feito com qualidade e não com quantidade. Né? Então, se nós chegarmos bem até às 6 horas, se sairmos bem, né, com essas 2 horas, né, já estamos mais do que satisfeitos, espíritos ainda mais satisfeitos ainda. Tá bom? Esse material eu invariavelmente disponibilizo depois, tá? E volto sempre a dizer, o objetivo que eu tenho ao disponibilizar, né, é para que vocês vejam depois, né? Leiam os slides, escutem a palestra, pensem, vejam se aquilo está de acordo com o que a doutrina fala, e não com aquilo que o Edson está vindo aqui dizer. Tá? Então é um material para que seja estudado oportunamente, né? Seja com quem está aqui ou com quem eventualmente não pôde estar aqui hoje. Tá? Bom, problemas nessa questão da divulgação espírita, gente, sempre existiu. Isso não é coisa nova. Tá? O importante é nós nos perguntarmos o que talvez esteja faltando, né? O que será que é preciso, né? E quando a gente para pensar nisso, uma coisa essencial é você, primeiro, conhecer o público a quem você fala. Segundo, você, ao escutar o público, você sentir o público que está à sua frente. E isso implica o quê? Sentir. Sentir. Se você não sente, você não consegue falar como se fosse Jesus. Por isso que eu disse que não adianta nós termos, né, muito conhecimento teórico e termos um coração vazio. Nós precisamos ter conhecimento teórico e um coração inundado, porque é o coração inundado que possibilita as condições, ou melhor, as melhores condições de você alcançar o seu ouvinte. Então, nesse sentido, meus amigos, vamos pensar sempre o seguinte: quando a gente conhece o público, ausculta o público e sente o público, a gente tem uma melhor condição de interpretar as condições do nosso ouvinte, as condições de cada momento. E nós nunca teremos 2 reuniões, 2 palestras públicas que serão iguais. E a grande dificuldade da exposição espírita é esta. Você se prepara, mas a dinâmica da reunião não é ditada por você. É ditada por fatores que são imponderáveis para a matéria, porque são determinadas pelas instâncias espirituais. Então é necessário que a gente aprenda a interpretar o ouvinte para quê? Para entender o sofrimento dele e entender o entendimento dele. Veem como é uma coisa, né? Se eu interpreto bem o meu ouvinte, eu consigo identificar as suas condições de entendimento e o sofrimento que ele traz. E por outro lado, a gente não pode esquecer que isso faz com que a gente interprete as condições, as suas condições perante o que a gente está dizendo. Foi o que Jesus fez. Como que Jesus evangelizava? Contando parábolas. Porque era aquilo que estava no alcance de entendimento dos nossos irmãos. Ou melhor, era aquilo que estava nas condições de entendimento nossos. Que não pensem que eram outros não, viu gente? Éramos nós mesmos que estávamos lá naquela época. Tá? E quando a gente interpreta bem as condições do nosso ouvinte, é aí que a gente consegue amá-lo em extensão e instruí-lo com propriedade. Fora disto, são palavras jogadas ao vento. Tá? A gente encontra, gente, em muitas casas espíritas, né, fotos espalhadas de tudo quanto é jeito. Né? Tem foto de Kardec, tem foto de Bezerra, de Sheila, de André Luiz. Né? Gente, eu não tenho nada contra isso. Mas não pode faltar
o referencial maior, que é de quem, gente? Que é de Jesus. E aí eu não estou falando nem de foto. Não estou falando de foto de Jesus. Eu estou falando do exemplo. É isso que não pode faltar. E se é isso que não pode faltar dentro de uma casa, não é isso que pode, é a mesma coisa que não pode faltar a quem se propõe a falar do Evangelho de Jesus. Não pode faltar o seu exemplo. Porque o que testemunha a verdade que está por trás do que a gente fala é o testemunho daquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala nesse sentido, nunca é fácil, por quê? Nunca é fácil porque é a parte, se a gente fala tanto, né, da palavra, que alcança esse patamar de milagre ao ponto de curar, a gente não vai esquecer que o Cristo é para nós um grande consolador. Mas o que ao longo do tempo foi acontecendo dentro das casas espíritas mesmo? Entendeu? Nós fomos elegendo trabalhos para curar. Então, se a pessoa está doente, eu encaminho ela para o trabalho de cura. No imaginário daquela pessoa que não conhece a doutrina, que não vivencia a doutrina, o que ele interpreta, gente? Se ele está doente, ele tem que ir para onde? O trabalho de cura. Ele não interpreta, e esse paciente ou esse assistido, muitas das vezes, ele não está em outros trabalhos da casa. Ele não assiste palestra, ele não faz curso, porque ele está ali porque ele se vê doente e falaram para ele que ele precisa de um trabalho de cura. Mas ninguém sensibilizou a ele que a cura espírita vai além do físico. E se vai além do físico, que ele busque a assistência do trabalho de cura, mas que ele priorize a assistência para a sua alma. E aonde que ele vai encontrar essa assistência, meus irmãos? Ele vai encontrar essa assistência na palestra pública, ele vai encontrar essa assistência no trabalho de passe. Palestra pública em passe, que em verdade é aonde acontecem as maiores curas que a doutrina espírita alcança. E às vezes a gente dá tão pouco valor para elas. Às vezes tão pouco valor, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu só sou, olha a expressão, eu só sou passista. Como se ser passista fosse um atributo, uma categoria de segunda classe. Mas por que ele pensa dessa forma? Porque ele pensa assim, olha, eu não sou vidente, eu não sou audiente, os espíritos não falam por mim, eu não sou psicógrafo, e aí me falaram que, bom, já que você não é nada, vai trabalhar no passe. Não, gente! Dentro das palestras públicas, secundadas pela assistência do passe, é onde estão as grandes curas a que de fato se propõe a doutrina espírita. E a cura que de fato se propõe a doutrina espírita não é a cura do corpo, é a cura da alma. Porque já diz o ditado, que adianta ganhar a vida e perder a alma, salvar o corpo e perder o espírito. Então, quando Jesus se apresenta para a humanidade como o Consolador, é porque ele não vem como o curador. Não é isso, gente? Jesus foi apresentado para nós como Consolador ou como curador? Como Consolador. Então, o Cristo Consolador é o Cristo que vem para falar a alma e não o corpo. O Cristo Consolador é o mesmo que, quando a gente pega o Evangelho de Mateus, gente, olha que frase que é um ícone da literatura bíblica. Os cegos vêm, os doentes são curados, os surdos ouvem, e o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. Vocês sentem a força que isso tem, gente?
Vocês veem que essa palavra de Jesus, essa palavra de João, de Mateus no caso aqui, ela vem falar, ela coloca os que veem, os que são surdos, mas ele prioriza o Evangelho de Jesus. A força que nasce daí. Como a dizer que sejam curados os cegos, que sejam curados os surdos, que os coxos andem, mas que não deixe de ser pregado o Evangelho de Jesus. Porque não adianta salvar a carne e não salvar a alma. Por isso, a gente vai considerar o quê? O que já diziam à época, que a doutrina dele, né, as pessoas se admiravam como ele instruía. As pessoas se admiravam com que autoridade ele pregava. Então, quando a gente fala em cura, gente, em milagre, não é milagre, é consequência. E isso implica dizer o quê? Que não basta falar. A gente precisa buscar a autoridade em cima daquilo que a gente está dizendo. E a autoridade vem da capacitação que a gente busca e, essencialmente, do exemplo que a gente dá. Porque é fácil eu vir aqui para falar, fazer uma palestra sobre a paciência, mas quem me vê e me conhece não vê nem a mínima paciência. Aí sabe o que acontece? Na hora da palestra, aquela pessoa, aquele meu ouvinte, ele não está sendo tocado por aquilo que eu estou dizendo naquele momento sobre a paciência. Porque antes das minhas palavras chegarem aos seus ouvidos, o que está na sua mente? Os exemplos que ele viu e vê do que a gente faz. Então, quando já se dizia sobre Jesus que ele instruía com autoridade, era exatamente para demonstrar que aquilo não vinha da boca para fora. E mais ainda, e era uma autoridade tal que se estendia aos espíritos impuros. Bem, por que os espíritos, certos espíritos, não queriam que Jesus nascesse? Porque ele não estava doutrinando ou evangelizando apenas aos encarnados, mas aos desencarnados também. Mais ainda, é a partir daí, meus irmãos, que nasce isso que a gente chama poder de transformação. Poder de transformar não é algo que vem apenas a partir do que nós convencionamos de comunicação oral espírita. Esse poder de transformação, ele vem da força do Evangelho que a gente se propõe verbalizar. E da autoridade de quem prega. Então, na verdade, se nós nos conscientizarmos da força que se levanta a partir do Evangelho que nós exemplificamos, estudamos e exemplificamos, e do testemunho que nós damos, é daí que nasce o poder, que a gente chama o poder de curar, né, gente? Mas nada mais é do que a misericórdia de Deus que se estende aos necessitados. Vejam que isso é tão forte, que a gente fica tão preso a convenções humanas, nessa história de cura, a partir de gestos, de posturas físicas. E a gente se esquece que Jesus, quando cura a mulher hemorrágica, ele sequer tocou nela. A gente se esquece que Jesus, quando cura a mulher hemorrágica, ele curou pelo amor que irradiava dele. E ele tinha tal domínio sobre
esse manancial, que embora ele não houvesse tocado fisicamente a mulher, ele percebeu a virtude que saiu dele e alcançou alguém. E é aí que ele pergunta para Pedro: quem me tocou? Vocês veem, gente, que aquilo que nós começamos falando, e a gente está dizendo agora a mesma coisa, não é importante o que eu falo. O importante é se o que eu falo toca ao outro. E só toca ao outro a partir do que, gente? Desse sentimento de amor. E quando toca, se não cura, transforma. E é essa a função da doutrina espírita: transformar. Porque nós somos espíritos que nos encontramos na Terra ainda numa condição de reeducandos, reeducando-nos de hábitos infelizes e posturas infelizes que determinaram escolhas malsãs. Então, não existe poder de transformação que não seja suportado pela questão da força do Evangelho e da autoridade de quem prega. E se a gente se coloca nessa condição, a gente vai reconhecer que quando Jesus elege, na sua doutrina, esses dois pilares, o pilar do amor e da instrução, não foram por casualidade, porque é efetivamente a partir desses dois pilares que a gente vai encontrar o acolhimento, o esclarecimento, a orientação, o alívio e a cura. Mas que cura, gente? A cura do corpo? Não, a cura da alma. E o que a gente não pode é instigar no pensamento do meu ouvinte que se ele vier à casa espírita ele vai ser curado, porque às vezes ele passa a acreditar nisso. Não, eu vou lá no centro espírita porque me falaram que lá eu vou encontrar cura, mas ele não entendeu que cura. Para ele, a cura que ele vai encontrar aqui é a cura do quê? Do corpo. Mas e a alma? Não, a alma depois Deus recebe do lado de lá. Não, gente. Quem vai se defrontar com a realidade do lado de lá não é Deus, não, somos nós. Nós é que vamos nos defrontar com a realidade nua e crua, a realidade que nós chegamos. Então, gente, não tem cura, não tem. Essa é a maior consolação que Jesus trouxe para nós. Então, quando a gente ouvir o Cristo Consolador, não é o Cristo da cura na acepção física da expressão. É o Cristo que acolhe. É o Cristo que esclarece pelo que prega. É o Cristo que orienta. É o Cristo que alivia. E é o Cristo que cura a partir do que transforma. Então não adianta nada a gente reencarna às vezes, com certos problemas, com certas doenças, gente, elas são educativas, são reeducativas de comportamentos. Mas se cura antes da hora, sabe o que acontece? A gente volta a fazer tudo aquilo que não devia fazer. É como uma pessoa, por exemplo, que ela nasce com a diabetes, para se reeducar, para não comer açúcar. E de repente ela é banhada pelo milagre da cura. Agora que eu fui curado, o que eu posso, gente? Posso comer todo o açúcar do mundo. Então eu costumo dizer que no plano moral a vida é assim também. A gente sempre diz o Evangelho: por tudo dai graça. A gente é doente. Vamos ensinar o nosso ouvinte a dar graça pela sua doença. Não vamos ficar falando para ele: não, olha que Deus vai te curar.
Jesus vai te curar. Não, não vamos falar isso não, gente. Nós vamos falar para ele: por tudo dai graça. Se a doença te visitou, agradeça a Jesus. Agradeça a Deus. Aproveite a oportunidade. Tire a lição. A maior lição que a experiência te possibilitar. Porque muitas das vezes aquilo que a gente fala tem repercussões que vão muito além. Uma vez nós estávamos numa reunião mediúnica e conversávamos com um irmão evangélico, e ele estava num estado assim de revolta. O que me surpreendeu naquela ocasião não é porque ele não estava revoltado porque ele estava dentro de uma casa espírita. É o que muitas das vezes acontece. Ele estava revoltado porque ele se sentiu enganado. Ele se sentiu traído por tudo aquilo que ele aprendeu durante a vida, e que não aconteceu nada daquilo quando ele chegou do outro lado da vida. Então ele dizia, ele não conseguia se conformar de ter passado uma vida inteira, e ele dizia assim, como se estivesse escutando hoje, ele falava assim: eu acreditei em tudo aquilo que me disseram. Gente, isso é uma coisa assim impactante para a gente que escuta. E isso mostra como que nós devemos tomar o cuidado com o que nós falamos, com o que nós pregamos. Mas principalmente o cuidado que nós devemos ter com o que nós ouvimos em termos da doutrina. Porque nós não somos escravos da doutrina. A doutrina nos liberta das escravidões do passado. Então nós temos por dever questionar, perguntar, se não entendeu, debater aquilo de forma fraterna, para que a gente, quando chegarmos do outro lado da vida, não tenhamos o testemunho desse irmão evangélico. Eu me senti enganado por tudo aquilo que me ensinaram, e eu não encontrei nada daquilo. E aí mostra para nós, evangelizadores, facilitadores dos cursos, que estamos pregando a força que isso tem. Por isso, quando a gente fala, gente, em termos do milagre da cura, o Espírito da Verdade já diz que todas as curas do Evangelho estão afastadas do seu caráter milagroso. Porque a doutrina espírita é uma doutrina do quê? Que ela prioriza a explicação racional das coisas. Se a doutrina prioriza isso, qual é a minha função de expositor espírita? É priorizar isso também. Não é querer invadir a liberdade do outro, de pensar, de compreender, mas é nós cumprirmos o nosso papel de despertar naquela pessoa o desejo contínuo de amadurecimento do espírito. E não existe amadurecimento que fuja ao debate, que fuja à crítica fraterna, debate das ideias. Quem de nós aqui é o Senhor da verdade? Ninguém. Então nós não podemos ter medo disso. Nós não podemos ter medo daqueles que pensam diferente da gente. Nós não podemos ter medo daqueles que compreendem às vezes as coisas diferentemente. Nós devemos ter medo do orgulho, nós devemos ter medo da vaidade, do egoísmo, e isso tudo nós devemos ter medo. Porque em verdade, quando a gente fala em termos do Cristo Consolador, é o Cristo que acolhe, que esclarece, que orienta, que alivia. E a cura para ele, gente, é a cura que parte a partir do amor. Essa é a maior cura a que se propõe o Evangelho de Jesus. E é esta cura, gente, que na verdade transforma.
E nós, expositores espíritas, indiferentemente ou independentemente de qualquer coisa, não podemos nos afastar desta premissa aqui. Porque, em verdade, já diziam, para a proposta consoladora da doutrina, mais importante do que abrir trabalhos para curar doenças é aperfeiçoar os que tratam os doentes através da atenção que acolhe, da palavra que esclarece, do amor que transforma. Gente, se nós sairmos daqui hoje levando essa premissa, qual é a proposta consoladora da doutrina? Onde eu devo enxergar o milagre da cura a partir da palavra Espírito? Gente, é isso aqui, ó. Nós não estamos aqui para ficar tratando das doenças. Nós estamos aqui para cuidar dos doentes. E isso muda toda a lógica da atenção na Terra. A própria medicina hoje já enxergou isso. Em muitos segmentos, eles estão já verbalizando ostensivamente. O mais importante de cuidar das doenças, tratar as doenças, é cuidar do doente. E por que no plano espírita isso é tão importante, gente? Sabe por que é tão importante? Porque não vai adiantar a gente curar a doença e o doente voltar para o mundo espiritual levando outras da alma. Então a proposta consoladora da doutrina espírita é essa: é cuidar dos doentes, cuidar da pessoa. O espiritismo é uma doutrina, gente, de gente, feita por gente desencarnada para gente encarnada, mas é de gente para gente. E é muito importante nós compreendermos isso. Então, quando nós pensarmos em termos dos objetivos da exposição espírita, não nos afastemos dessa métrica. O seu objetivo essencial não está necessariamente no que cura a carne, mas naquilo que desperta na alma, e quando desperta, transforma. E a cura da carne, onde vem, Edson? Ela pode vir ou pode não vir. Ela deixa de ser relevante se nós formos suficientemente despertados na consciência espiritual, gente. Pergunto: vai ser relevante a doença da carne? Não vai. Ela vai perder a relevância que ela tem, ou melhor, ela vai perder a relevância que nós damos para ela. Porque a partir de então, nós compreendemos que mais importante do que a doença é o doente. E a doutrina espírita tem como proposta essencial não aquilo que vai para a atenção da carne, mas aquilo que vai para a necessidade da alma. E as necessidades da alma só são alcançadas por um coração inundado por imenso amor. Foi o que aconteceu na referência citada há pouco de Jesus e a cura da mulher hemorrágica. Ela não foi curada por toque humano qualquer. Ela foi curada a partir daquele toque de amor que saiu do coração generoso de Jesus e foi na direção daquela irmã que há muitos anos se encontrava doente. E quantas não foram as vezes que o Evangelho de Jesus repercute as suas palavras como se tivessem sendo ditas hoje? A tua fé te curou. Aí eu pergunto, gente,
terá cura se a nossa palavra espírita e evangélica não despertar a fé de quem ouve? Não. Então, quando Jesus fala no seu evangelho, a tua fé te curou, é o maior símbolo, é o maior referencial de que na exposição evangélica na terra, a nossa função, antes de qualquer coisa, é exatamente despertar a fé do ouvinte. Porque o ouvinte, desperto pela fé, ele se desprende de quaisquer amarras dogmáticas que lhe tenham sido infligidas, passado distante ou mesmo na presente encarnação. Nossa função, meus irmãos, de expositores, não é amarrar ninguém a partir daquilo que nós estamos dizendo. Isso, o meu espírito está muito cheio, viu, gente? Muito cheio de pessoas que só vão nas casas espíritas quando determinado palestrante vai. Gente que só toma passe quando determinada pessoa está dando passe. Não compreenderam a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que liberta. E se Jesus fala, a tua fé te curou, eu não sou dependente de quem quer que seja. O único juiz da nossa felicidade ou da nossa infelicidade seguramente será as nossas próprias ações e aquilo que nós fizemos. Jesus abençoe a todos. Foi uma alegria ter estado aqui com vocês mais nesta tarde, né? E a gente espera, né, que de alguma forma, né, essa passagem do Evangelho de Jesus, esse texto que nós procuramos discorrer com vocês aqui, possa contribuir, né, para que a gente possa ter cada vez mais, né, espíritas mais conscientes, né, da importância que Jesus tem para todos nós na nossa vida. A gente fica muito feliz quando a gente vai às casas espíritas e a gente vê, gente, as periferias, o amor das pessoas que estão aqui, a vontade de aprender, as casas abertas, como o Chico Xavier falava quando ele estava aqui. Ele falava assim, movimento espírita, sabe como eu vejo? A casa espírita de portas abertas. E se essa casa de portas abertas tiver o coração generoso de Jesus também aberto pelos seus trabalhadores, gente, é tudo quanto Cristo espera de cada um de nós. Muita paz a todos. Muito obrigado.